Oi pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre as normas regulamentadoras aplicadas à segurança do trabalho. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre duas normas, duas NRs, a NR7 e a NR9, Nesse momento nós vamos pular algumas normas regulamentadoras, algumas NRs que são bem específicas, Tem algumas que falam sobre construção civil, trabalho em altura, agentes químicos. Nós vamos falar, nesse momento, nós vamos falar mais algumas NRs que tratam sobre o geral, Depois nós voltamos nessas NRs mais específicas. Então, agora, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a NR7. A NR7, ela fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. É uma ferramenta, é um programa muito importante dentro das empresas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele então agora. O PCMSO, então, é um programa que faz parte de um conjunto de iniciativas no campo da saúde dos trabalhadores. Ele deve estar em sintonia com as demais normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, com as NRs, no caso do MTE, E ele tem caráter de prevenção, para prevenir de que o trabalhador tenha essas doenças, de rastreamento, Quando o trabalhador já tem, ele vai rastrear para saber quem tem, quais são os trabalhadores que tem, e de diagnóstico, ele vai diagnosticar em tudo isso precocemente, os agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive os agravos de natureza subclínica, que são aqueles problemas adormecidos que os trabalhadores têm, que mesmo assim eles devem ser tratados. E existem alguns parâmetros mínimos, para a execução desse programa. Esses parâmetros, nós vamos ver eles então daqui para frente, entender mais um pouquinho de como funciona, quem são os responsáveis, como que ele age com os trabalhadores. Nós vamos falando sobre ele. Nós vamos falar muito sobre saúde ocupacional, O que é a saúde ocupacional, A saúde ocupacional, ela visa o objetivo dela é visar a aptidão para o trabalho, é promover a saúde, a prevenção de doenças, principalmente aquelas doenças que estão relacionadas ao trabalho. Então, quando nós falamos de saúde ocupacional, nós falamos basicamente dessas três coisas. Então, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é uma norma que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e de implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, todos devem ter esse programa, E o objetivo desse programa é de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, não só de alguns trabalhadores, mas sim de todos. Independente do número de empregados registrados e do tipo de atividade econômica, todas as empresas e instituições devem elaborar e implementar, então, esse programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. Não sei se na empresa que vocês trabalham já ouviram falar, mas qualquer empresa, independente do número de empregados, se só tiver um empregado, mesmo que esse empregado seja o dono da empresa, mesmo assim, precisa do programa. Isso é o que diz a lei, Mas na prática, não é isso que acontece, Em poucas empresas, o empregador dela, pela experiência do programa, tem 7.2.3 dessa norma regulamentar. Geralmente, eles delegam essa tarefa para o médico deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico para se isentar dos agravos da saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica. Não são todas as empresas, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou dano irreversíveis da saúde dentro, quais são aqueles que então é para isso que existe esse programa, para poder tratar, para poder prevenir, rastrear e quem fazer esse exame tem uma oferta que mais um benefício documento dentro da gaveta, ele deve ser valorizado, enrolar o
partes do trabalhador fiscais, da Delegacia Regional do Trabalho. Todas as partes. E além disso, é muito comum as empresas obrigarem os candidatos a custearem os seus mesmos. Então, gente, tem empresas, né, que quando vai admitir um funcionário, ela pede para o funcionário do pagar empregador, né, os seus exames. Isso é errado, não pode. Do médico coordenador, todos e também do médico pelo empregador, pela empresa, não para atuar dentro da empresa ou até mesmo fora dela, né? O médico, então, é autorizado a lidar, né, a atender esses trabalhadores. Ao empregador, né, compete garantir a elaboração e efetiva implementação do programa de controle médico e saúde ocupacional, bem como zelar pela sua eficiência, né? E a elaboração, e ela deve ter uma plena implementação, ele deve ser implementado por completo e custear sem ônus nenhum, ou seja, o empregado ele não vai ter que pagar nada, quem tem que custear tudo é o empregador, né? Todos os procedimentos relacionados ao programa. Quando a empresa ela possui médico do trabalho, às vezes um médico ou mais de um médico, é o empregador que vai escolher um desses médicos, ou, né, se tiver um só, já vai ser ele, ou se tiver mais de um, a empresa vai escolher um desses médicos para que ele seja o médico coordenador. Há casos de empresas que não precisa de ter um médico do trabalho dentro da empresa. Nós já vimos isso nas nossas primeiras aulas, né? Quando nós estudamos sobre o SESMIT. E então essas empresas, elas podem contratar um médico particular, né? Clínicas particulares de médicos do trabalho. Então esses médicos assumem a coordenação do programa, do PCMSO. Às vezes localidades, né, mais afastadas, cidades, locais mais remotos, que não tem médico do trabalho naquela cidade. Então, quando não há médico do trabalho disponível, a empresa ela pode procurar um médico de uma outra especialização para poder emitir, né, realizar esses exames, né, para poder coordenar também o programa. Então, ao médico coordenador, ele também tem são atribuídas algumas responsabilidades, né, para ele. Uma delas é realizar esses exames previstos na norma, né, e quando ele detecta que o trabalhador tem algo, ele vai encaminhar, né, para um outro profissional médico, para que ele trate esse trabalhador, né. Ele também é encarregado dos exames, né, complementares desses profissionais. Ele deve manter guardados prontuários médicos durante 20 anos. Então, todos os prontuários, todos os atendimentos que ele fizer, ele deve guardar, né, todos os exames durante 20 anos. E ele vai elaborar um relatório anual por empresa. Vamos supor que seja um médico particular que atenda várias empresas. Ele vai ter que elaborar um relatório anual de cada empresa, sobre os funcionários de cada empresa. Os tipos de exames, então, né, que são obrigatórios pelo PCMSO, né, nós temos 5 tipos de exame. Um deles é o admissional, que é aquele que o funcionário ele deve fazer antes de assumir as atividades. O funcionário ele foi contratado. Antes dele começar a trabalhar, antes do primeiro dia de trabalho dele, ele deve fazer o trabalho admissional. Esse exame admissional, ele só começa as suas atividades depois que ele passar, né, pelos exames admissionais. Há também os exames periódicos, né, que são os exames que são realizados quando o funcionário ele já está na empresa, né. Ele deve ser anual para menores de 18 ou maiores de 45, ou então a cada 2 anos, né, para funcionários entre 18 e 45 anos, no caso maiores que 18 e menores de 45 anos. Agora, quando o trabalhador ele se encaixa, quando ele tem algum risco, né, tem riscos a mais, ele deve ser feito no mínimo semestralmente. Existem os exames de retorno ao trabalho. Às vezes a pessoa está afastada por qualquer motivo, seja acidente de trabalho, licença maternidade, ou então sofreu algum acidente.
Sempre quando ele precisa ficar afastado do trabalho, quando ele retorna, ele precisa fazer então esse exame de retorno. Quando ele muda de função também, ele deve fazer um exame de mudança de função antes da data dessa mudança. E o demissional, né? Que o exame, quando ele é demitido, ele também faz um exame médico. E esse exame deve ser feito antes da data da homologação da rescisão desse contrato de trabalho. Existem algumas penalidades, né, quando o programa ele não é cumprido, né? Então, com a realização do PCMSO, a empresa ela evita possíveis consequências jurídicas que podem ocorrer pelo aparecimento de algumas ocorrências relacionadas a doenças ocupacionais. Às vezes o funcionário ele age de má fé, ele adquire algum problema fora do ambiente de trabalho e aí, após ele é demitido, não aceita bem essa situação, aí ele entra com uma ação contra a empresa para dizer que ele adquiriu aquele problema durante o trabalho. Então, quando a empresa mantém, né, esses exames, evita essas possíveis consequências jurídicas. Porque, assim, se nada foi detectado, né, durante o período que ele estava trabalhando, no seu exame demissional, então, assim, a empresa consegue provar que foi algo que ele adquiriu depois, né? E caso a empresa não elaborar o PCMSO, ela está sujeita a ter uma penalidade de multa, né? Essa multa, o valor dela é no mínimo, então ela está aí entre R$ 2.114,37 e entre R$ 2.367,62. Então, é a multa que as empresas levam por não elaborarem esse programa. Pessoal, então é isso aí, né? O PCMSO é um programa que é mais um programa, né, que visa pela saúde, pelo bem-estar do trabalhador, né? Ele vem para contribuir somente, né? Só para auxiliar o trabalhador, né? E ele é um programa muito importante que ele deve ser levado a sério pelo empregador, pelos empregados, por todos os envolvidos no processo, né? Nós falamos aqui um pouquinho sobre ele. Aí agora no nosso próximo vídeo nós vamos falar então agora sobre a nossa NR9, que vai falar um pouquinho sobre fatores ambientais. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.